trabalho sobre aquecimento global. Eu até admiro a existência do aquecimento global, mas defendo que esse processo é natural, pois o principal fator que influencia o clima da Terra seria o Sol, e não os gases atmosféricos. Desta forma, com o aumento das atividades solares, a tendência seria o aquecimento médio das temperaturas no planeta. Para começar, o aquecimento global não é o que fazem parecer. É um processo natural e as emissões de gás carbônico geradas pelo ser humano não controlam o clima no planeta. Esse gás é um dos causadores do efeito estufa, processo natural que mantém a temperatura da superfície quente o suficiente para que haja vida. Minha teoria mostra que é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra causada por emissões de gases que intensificam o efeito estufa, originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e mudança de uso da terra. Com o desmatamento, essas causas são um produto da explosão populacional e do crescimento econômico, do uso de tecnologias e fontes de energia poluidoras e de um estilo de vida insustentável em que a natureza é vista como uma matéria-prima para a explosão. Os principais gases do efeito estufa emitidos pelo homem são o dióxido de carbono e o metano. Então, como o homem não é responsável pelo aquecimento global? O homem interfere, sim, nesse acontecimento, mas isso é normal e já aconteceram outras vezes no nosso planeta. Há 7.003 mil anos atrás, o clima teria estado até 10 graus Celsius mais quente. Nesta época, os vikings colonizaram áreas do Canadá e da Groenlândia, que hoje são cobertas de gelo. A concentração de CO2, porém, era pelo menos 50% menor que a atual. Se há mais CO2 na atmosfera hoje, é porque o volume desse gás sempre reage com 800 anos de atraso em relação às variações de temperatura. É o tempo que leva para o oceano esquentar ou esfriar, liberando ou retendo CO2. E como você explica o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar nesses anos? Você sabe que isso impacta muito o ambiente, afetam os mares, provocando a elevação do seu nível e mudança nas correntes marinhas e na composição da água química. Já eu afirmo que o homem, desde a primeira revolução industrial, vem interferindo diretamente sobre o clima. Minha linha de argumentação baseia-se na elevação das temperaturas em função da emissão dos chamados gases estufa, como o CO2, gás carbônico e o CFC, além de outros gases produzidos principalmente nas atividades humanas. Bom, Bianca, o derretimento de icebergs não eleva ao nível do mar, pois o gelo flutuante ocupa o mesmo volume depois do derretimento. Dados de satélites mostram que o nível do mar subiu cerca de 5 centímetros entre 1992 e 2006 e está estabilizado desde então. E já houve oscilações muito maiores, de 12 a 50 centímetros em certas regiões, por motivos que nada teriam a ver com o aquecimento global, como a influência da órbita da Lua nas marés. Então, olha essa imagem. Como você pode dizer isso com essas evidências? As geleiras derreterão um pouco, mas isso é normal. O homem e suas ações tiveram uma mínima participação nesse processo. A variação no volume do gelo flutuante do Polo Norte seria causada por ciclos de aquecimento e resfriamento, que duram de 20 a 40 anos no Oceano Atlântico Norte. Quando a água mais aquecida passa por baixo dos icebergs, derrete parte do gelo submerso. Com isso, a parte aérea corresponde a 10% do volume de blocos. Não derrete, mas desmorona. O gelo da superfície não derrete, porque a temperatura do ar é inferior a menos 20 graus Celsius, mesmo no verão. Tá bom, Ana, mas o CO2 é o maior componente antrópico do efeito estufa, mas outros gases também estão elevando seus níveis atmosféricos. O metano se origina no uso de combustíveis fósseis na agricultura, na pecuária, na decomposição de matéria orgânica, que são lixo e esgoto, mas que dobrando sua concentração atmosférica desde o período pré-industrial. Ou seja, o homem tem grande participação nesse efeito estufa, não é normal. Mas então, vários dados publicados pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas do órgão da ONU, dedicado a pesquisar as causas e o impacto do aquecimento global, não têm comprovação científica. Projeções sobre branqueamento de corais, devastação da floresta amazônica e de geleiras da Himalaia, por exemplo, são especulativas. Além disso, o IPCC acreditou como autores dos relatórios cientistas que não apoiam a tese do aquecimento global. Já que você acha que é comum geleiras derreterem, o que você diz sobre o adiantamento das ocorrências de eventos associados à primavera,
como a cheia de rios e lagos decorrente de degelo, brotamento de plantas e migrações de animais. Esses dados dão provas materiais seguras de que o clima está realmente esquentando. Mais uma vez, mostra a natureza já adaptada pelas mudanças climáticas da Terra. O que tem de errado nisso, Lia? Vamos deixar cada um tirar suas próprias conclusões. Mas sempre devemos cuidar do nosso planeta e tomar cuidado, certo? Com certeza. Obrigada pela atenção de todos. Tchau!